Quer complementar mais alguém que foi lá no encontro? Quer comentar? Peraí, a conjuntura agora, na pauta que o Pedro passou, era conjuntura. É informe. Era conjuntura, depois delegado, depois informe local. Boa tarde. No encontro, eu estava vendo aqui a resolução que já vai ser aprovada na plenária, que foi feito por um grupo de trabalho, 3 grupos de trabalho, e todos os 3 grupos incluíram, até sim, discutir o dia seguinte, sim. Todos os 3 grupos tiveram essa proposta. Mas eu estou vendo aqui que teve proposta que não consta aqui no informe e passou lá na decisão, que não foi uma plenária deliberativa, né? Foi um grupamento de ideias de todos os grupos pensados que tinham concordância e os que não tinham enviariam até por e-mail. Mas uma das propostas que passou até nos 3 grupos e não teve discordância seria entrar em contato com as associações de bairros, associações de doentes, toda a sociedade civil. Não estou vendo aqui escrito, estou vendo só as centrais. Também foi um acordo, todas as centrais, todas elas. CSP Colutas, CUT, CTB, todas que tiverem para tentar construir uma luta em comum. E as associações de bairros, associações de moradores, eu até citei, associações de moradores de Morro do Bumba, todos onde tem, hoje, HU, em todos os estados, tem associações de ostomizados, todas têm, em qualquer estado da confederação tem associações. E para que a gente entrasse em contato, os sindicatos locais entrassem em contato e chamassem essas associações para a luta, né? As de moradores e as associações aqui mesmo tem de ostomizados, aqui em Caxias tem dos hemofílicos, e todos eles usam o Antônio Pedro. Na nossa base aqui é o Antônio Pedro. Lá hoje na emergência a gente tem 3 com doenças anemia falciforme, nós temos pacientes ostomizados, nós temos vários, e tem associações no qual eles pegam as bolsinhas, pegam os remédios. Então nós temos que chegar a esse pessoal, porque eles vão ser os mais atingidos também. Márcia está correta, eu estava lendo também, percebi que faltam outras coisas e vi a quantidade. Até falei com a Bel, como está rolando a reunião agora da Fazubra, disse, olha, o pessoal tem que assistir, porque foi filmado. A Bel disse que chegou ontem a fita lá, então ninguém estava aí. Quem estava fazendo o Sintufa tentando transcrever as palestras e também as propostas finais. Como foram 2 dias, não tinha se concluído, mas eu percebi também que é uma quantidade menor do que a gente tinha listado naquele dia, que era uma delas essa, está faltando bem mais aqui. Eu até pedi para ela, olha, tem que assistir primeiro, vai chegar na plenária com está faltando coisas. Eu vi assim, não vi grande polêmica, tinha algumas de polêmica. Essa história do dia seguinte é uma polêmica. Tudo que identificou como divergência, isso vai para debater, que essa história do dia seguinte, que a gente é contra, e na época lá, ou seja, o que era polêmica vai. Tanto que a Dia Nacional de Luta, que a gente propôs dia 5, não está aqui a data, porque tinha um destaque lá, ou então o que vai fazer. É um Dia Nacional de Luta, tem ou não paralisação, ficou assim, mas pelo menos a quantidade de indicativos e atividade de ações, que uma grande maioria está aqui. Então, para reforçar o que está fazendo aqui pelo Centuf, é pegando a transcrição completa da filmagem para ver o que não falta. Já passou para como entregue ontem aconteceu esse vacilo, mas é real. Assinei a terceira parte do informe com relação à reunião que teve com o reitor. Companheiros, a gente fez dia 1º de novembro uma reunião, a gente tinha aprovado aqui trabalhar com 5 ou 6 itens principais, e na reunião a gente conseguiu avançar em apenas 3 itens. A gente colocou até no jornal. Para nós a prioridade absoluta era discutir o problema de incentivo à qualificação, política de carreira, que a universidade é a terceira maior do Brasil e é uma das mais atrasadas no sentido de ter programa de incentivo à qualificação, que os trabalhadores técnicos voltem a estudar. E agora, depois das greves, mais ainda, se vai ter uma necessidade, uma pressão, a gente cobrou isso. A primeira informação, logo de cara lá do vice-reitor, foi de que iria sair o edital na semana seguinte, falando as vagas ociosas na graduação seria disponibilizada para os servidores técnicos. E eu, em seguida, várias vezes eu fui lá e saí cobrando, porque não saiu o edital, a gente cobrou. E o pró-reitor,
o pró-reitor, o Renato, né, da graduação, disse que não tinha sido colocado no edital, porque as regras atuais das vagas estão valendo ainda do edital anterior. Eles eram obrigados a continuar fazendo chamada, SISU, acho que é SISU e Enem, para poder completar e ver o que é sobrar. Então vocês têm que se explicar para a categoria, não simplesmente falar aqui, tem que explicar porque essa foi a posição pública de vocês. E já terminaram as chamadas, ficou de sair hoje, final da tarde, ficou de sair o edital com as vagas, mas já sabendo que é uma quantidade menor do que a falada lá. Não sabia, tentei pegar o máximo de informações, não disponibilizaram, mas foi sair hoje à noite. O que eu achei de mais importante é que a partir dessa briga que a gente vem desenvolvendo, duas coisas principais. É que na quarta-feira, que tem o Conselho de Ensino e Pesquisa, a universidade vai estar discutindo uma proposta, que é a proposta que está vindo da administração, já que não vai estar contemplando esse semestre, é que no semestre seguinte vai se disponibilizar 3% de todas as vagas da graduação para a política de incentivo à qualificação para os técnicos administrativos. E ele só está verificando se algum curso pode ter problema no aspecto jurídico, porque tem que lembrar mais a avaliação a priori é que sairia. Isso vai se definir na quarta-feira no CEP, que vai ter qual vai ser a vaga, a quantidade. Se eu falar matematicamente, dá mais de 150 vagas, mas estamos que ver isso quarta-feira e acompanhar. Estou colocando vaga da graduação. E a gente insistiu, colocou no jornal de que tem que ter política para pós-graduação, porque uma quantidade enorme de companheiros já tem graduação, e esta é uma universidade atrasada nesse aspecto. O exemplo que eu dei na hora lá, mais grosseiro, é que Bom Jesus, que é um instituto, que não é mais da UF, que não tem nem 80 funcionários, tem hoje o mestrado com 30 vagas para servidor técnico administrativo, e a UF, que tem mais de 5 mil trabalhadores, não tem nenhuma política para isso. Então, uma comparação desse tipo, que vários institutos e universidades estão tendo essa política e a UF está mais atrasada. O ponto de insalubridade, a gente não conseguiu avançar na reunião, porque é muito problema, a gente transferiu para o final de semana depois e rolou a discussão. E a gente está pegando no pé de todo mundo porque tem todo tipo de caso. Gente que tem laudo não recebe, tem gente que não tem resposta. E já começou a funcionar. O pessoal de Bom Jesus já saiu na portaria e está no contra-cheque deles a resolução para agora. Já tinha laudo e estava atrasado. A Sandra acabou de informar que também a situação dela já foi encaminhada para resolver. E eu fui na veterinária, os companheiros me disseram que já receberam um comunicado na veterinária para poder tentar explicar o porquê que eles acham que está errado. Uma manobra do setor, mas pelo menos tiveram coragem de responder na veterinária. O problema é que todo mundo ali perdeu na veterinária, porque não sabe, todo mundo perdeu na veterinária, e está incentivando os companheiros a procurar o sindicato porque a gente não tinha essa lista completa. A UF se nega a entregar a lista de todo mundo que perdeu no adicional de insalubridade, ou seja, a lista oficial, que é mais fácil para a gente saber quem teve o prejuízo no aspecto geral. Ali já falou do ponto eletrônico aqui. A gente vai abrindo para novos informes. Eu vou só antecipar um que vai estar na reunião do conselho. Então, quem é conselheiro aqui, a questão da Orquestra Sinfônica Nacional, a Lúcia também está aqui, acompanhou. Os companheiros vêm reunindo sempre no sindicato, então reivindicando já há algum tempo, tem um regimento interno que é uma cara de assédio, um monte de denúncia com relação à orquestra. Há algum tempo eles vêm brigando e o conselho teria que votar. Enrolar. Chegou o momento que eles tiveram que ceder, chegar à conclusão. Está todo mundo muito feliz, eu vi um monte de notas na internet deles, e que agora no conselho, na comissão de legislação e normas, conseguiram aprovar, agora vai para o conselho universitário. Então, por muitos motivos, a gente está querendo todo mundo no conselho universitário. A EBSER, o problema do ponto eletrônico, esse problema da demanda da orquestra sinfônica. Pouco isso, companheiros. Então a gente vai abrir aqui primeiro para mais informes, está faltando algum informe para passar, e depois debater com a categoria. A gente divulgou aqui vários eventos que a gente vai fazer até o final do ano. Luciano, para dar informe. Márcia e Lúcia. Informes outros. Sabe por quê? Pediram que a gente só tentasse se programar. 17 horas tem um debate aqui nesse auditório que a gente organizou, e depois conseguimos incorporar tanto a dupla quanto o DCE sobre a questão da consciência negra. Mas dá tempo, ainda são 16, são 15, ainda tranquilo. Aqui mesmo nesse auditório.
Então, Márcia e depois Luciano. Segue o informe pela luta da privatização dos hospitais, tanto os HUs como os estaduais e municipais. Na segunda-feira retrasada, a gente estava em casa, faço parte também do Hospital de Caxias, e nós fomos chegando, o pessoal chegando para trabalhar, a maternidade foi fechada e todos os funcionários foram removidos para o Hospital Moacir do Carmo, que se encontrava fechado. Chegando lá, a Prefeitura de Caxias fez, no início do governo Zito, um contrato de venda da saúde pública de Caxias, principalmente com o Hospital Moacir do Carmo, que era um hospital novo, foi inaugurado no final do governo do Washington e início do governo do Zito, com os profissionais de empresa, se chama IGEPP. É uma empresa que ela tem várias configurações, em cada local que ela vai, ela tem um nome diferente, mas os donos são os mesmos. Tem Salute, tem vários nomes, mas os donos são os mesmos. Ele abre concorrência com vários nomes, mas os donos são os mesmos. Bom, fomos removidos de lá e jogados lá no Hospital Moacir do Carmo para atender a maternidade de lá, que estava fechada, fecharam a nossa, levaram o pessoal para lá. Chegando lá, as enfermeiras são dessa empresa. Nossa gerente, tanto de plantão como nossa chefia, todos eles foram postos para fora. Inclusive, nossa gerente de domingo tentou até fazer uma argumentação sobre a anotação de ponto, que nem um ponto a gente tem acesso, eles que bota horário, você não pode nem tocar na folha de ponto, você não pode tocar. Então houve um entrevenho lá e ofenderam as nossas enfermeiras, dizendo que elas não mandam mais em nada, humilharam, pintaram 7. Eu estava em casa, isso aconteceu na quinta-feira, botaram um guarda enorme na porta do refeitório. Se vocês acessarem aí o YouTube, está lá, a cena foi toda gravada. Eu estava aqui dando plantão. O cara não deixava o pessoal da prefeitura almoçar, só o da empresa. Plantou às 24 horas, pegou todo mundo desprevenido, sem dinheiro, sem nada. Aí eu falei, gente, invade o refeitório. Invade. Se o cara não quer servir, empurra ele de lá e serve-se vocês. Chama a polícia, vai dar uma auê danada, mas invade. Bom, veio alguém da secretaria e conseguiu liberar o almoço. Mas o programa continuou. Domingo passado tentaram remover o pessoal da maternidade para assumir o hospital inteiro. O hospital inteiro significa ortopedia, clínica médica, vários setores estavam fechados. Acharam que o nosso pessoal da maternidade queria sustentar. Limite de idade, assim, a faixa etária de idade do nosso povo lá, eu tenho 48. Tem 55, 60, 62. Não dá para assumir um hospital, sala vermelha, sala verde, várias psiquiatria que nós temos, o pessoal do transtorno mental lá, um grudado no outro, ninguém queria chegar perto. Pessoas que trabalham há 20 anos em maternidade não vai pegar setores desses. Aí houve um entrevém e tal, consegui armar um movimento para segunda-feira, dia 26, às 10 horas da manhã, onde chamei o Conselho de Enfermagem, Sindicato dos Enfermeiros, Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, que é o Roberto, que é o presidente. Não tem como ele figurar lá em Caxias, porque lá nós não temos sindicatos, mas ele vai dar um apoio. Chamamos a Rejane, chamamos a Procuradoria, parece que vai estar presente. E ontem, quando eu estava de plantão, recebeu uma ameaça, para não fazer o movimento, porque iam para lá no domingo, iam fazer, ia acontecer. Eu falei, pode fazer o que vocês quiserem. Se vai dar tiro, tá? Porque a saída é uma só. Pega e dá o tiro, porque o movimento vai acontecer. É isso que eu queria comunicar e pedir a ajuda do Situf para ver se manda alguma representação segunda-feira, às 10 horas. Inclusive, um carro de som, se for necessário.